Gente, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês a segunda parte, que é a ideia de calcular a distância entre dois pontos. Todos esses conceitos iniciais, eles são importantes para a gente avançar na geometria analítica e conseguir resolver problemas mais complexos, tá? Então, a nossa ideia agora é calcular a distância entre dois pontos. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano, tá? Eixo X, eixo das abscissas, eixo Y. Eu tenho dois pontos A e B. Imaginem que eu queira calcular a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Essa distância que eu vou destacar em vermelho aqui, ó. Imaginem vocês que eu quero calcular a distância entre esses dois pontos, tá? Para eu fazer isso, eu preciso das coordenadas do ponto A e preciso das coordenadas do ponto B, tá bom? Imaginem vocês que as coordenadas do ponto A é x de A e y de A, e as coordenadas do ponto B eu vou denotar de x de B e y de B. Tudo bem, galera? A fórmula para calcular essa distância aqui, ela é da seguinte forma. Distância de A a B é igual a raiz quadrada do x do A menos o x do B elevado ao quadrado mais o y do A menos o y do B elevado ao quadrado. Gente, essa fórmula, ela é quase trivial, né? A demonstração dela, a gente usa o teorema de Pitágoras para poder demonstrar essa fórmula, tá? Eu não vou demonstrar para vocês, mas eu vou dar uma ideia mais ou menos de como seria essa demonstração. Observe o seguinte, que essa distância eu posso considerar como a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo. Vocês estudaram o teorema de Pitágoras lá no ensino fundamental. Sabem que a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao quadrado de um cateto, mais o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Então, ou seja, essa distância aqui que eu quero calcular, essa distância ao quadrado, é igual a esse cateto aqui ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Como eu calculo esse cateto de baixo aqui, esse na horizontal ao quadrado? Basta eu fazer o x do A menos o x do B, que eu tenho essa distância aqui, ó. Tudo bem, gente? E esse outro cateto que está na vertical aqui, ó. Basta eu fazer o y de A menos o y de B menos o y de A, que eu vou ter o tamanho desse cateto aqui. Tudo bem, gente? Então, o que o teorema de Pitágoras fala? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu elevar esse cateto ao quadrado, está aqui. Se eu elevar esse cateto ao quadrado, está aqui. É igual a distância, que é essa hipotenusa ao quadrado. Só que esse quadrado ele pode passar para o outro lado na forma de raiz. Tá bom, gente? Por isso que a fórmula é desse jeito, tá? Eu vou aplicar essa fórmula com vocês agora nesse primeiro problema aqui que a gente vai resolver e depois eu gostaria de demonstrar ele para vocês no GeoGebra. Tá? Eu vou ler, vamos fazer o seguinte, eu vou ler e a gente já vai colocar esses pontos no GeoGebra para a gente entender a situação e depois a gente resolve aqui no papel. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Qual deve ser o valor da abscissa M de tal forma que o ponto A igual de coordenadas M e 2 e B de coordenadas menos 1 e 8 distem 2 raiz de 3 unidades cúbicas. Vou pegar uma calculadora aqui, rapidinho, só para a gente ver quanto que é 2 raiz de 3 unidades cúbicas, tá? 2 raiz de 13, 2 raiz de 13, gente, estou falando errado. Então, ó, basta eu fazer 13, opa, não estou na calculadora científica, estou na científica, 13 elevado a 0,5, que é a raiz, né? Vezes 2. Dá aproximadamente 7,21. Então vamos anotar aqui, só para ficar registrado. 2 raiz de 13 é aproximadamente 7
7,21 unidades de comprimento, tá? Se o meu plano cartesiano tiver feito em centímetros, essa distância vai ser, se a unidade for em centímetros, essa distância vai dar em centímetros. Se o meu plano cartesiano for feito em metros, essa distância vai ser dada em metros. Como geralmente a gente faz planos cartesianos sem unidade de medida padrão, então a gente usa esse termo UC, unidade de comprimento. Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esses pontos no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar, para a gente entender essa situação. Eu tenho ponto B, lembra que tem que ser maiúsculo, hein? Ponto B de coordenadas menos 1,8, tá? Ponto B vai aparecer ali, ó. Tá aparecendo aqui no meu segundo quadrante, tá? E o ponto A, ponto A, ele tem coordenadas M e 2. Mas como assim M? Como um ponto vai ter coordenada M? Olha, observem aqui no GeoGebra que ele vai colocar um controle deslizante. O que seria esse controle deslizante? Vai ser o valor do M. Ele não sabe o valor do M. O valor do M é uma variável, tá? Ele não sabe esse valor. Na verdade, ele vai ser uma incógnita aqui. Mas, por enquanto, ele vai colocar como uma variável ali, ele vai colocar um valor qualquer, e depois a gente pode variar esse valor. Colocar M igual a 7, M igual a menos 2, M igual a 30. A gente pode variar esse valor do M, tá? Aqui no GeoGebra. Vamos fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Olha só, gente. Esse daqui, vou escolher segmento e vou fazer aqui, ó. Esse daqui é o segmento AB. Tá vendo? O M, por enquanto, ele colocou 1. Ele colocou 1 como valor de M. Aí as coordenadas do ponto A apareceu igual a 1 e 2. Mas observem que à medida que eu altero o valor de M, observem só o ponto A abscissa dele fica mudando, olha. A abscissa dele muda. Olha que interessante. Tá? E o GeoGebra, ele tem uma ferramenta aqui para calcular a distância entre dois pontos, o tamanho de um segmento aqui, ó, distância e comprimento. Então eu vou calcular a distância do ponto A até do ponto B até o ponto A. Tá dando 6,85. No problema, eu quero que a distância seja 2 raiz de 13. 2 raiz de 13, que é 7,21. Então eu vou ficar alterando aqui o meu valor de M até dar 7,21. Vamos ver qual que tem que ser o valor do M. Opa! Achamos! Olha só, pessoal. O valor do M tem que ser 3, tá? Se o valor do M for 3, tá? A distância do segmento AB, tá? O tamanho do segmento AB vai dar exatamente 7,21. Observe que as coordenadas aqui, ó, apareceu ponto A de coordenadas 3 e 2. Ó, o valor do M, 3. Será que é só 3? Porque para cá vai aumentando. Vamos vir para o lado de cá, vamos ver também se tem algum valor para o lado de cá, que vai dar 7,21. Opa! Encontramos outro ponto. Se a abscissa, outro valor, né? Outra abscissa. Se a abscissa M for igual a menos 5, a distância também dá 7,21. Então, esse problema tem duas soluções, tá? O M pode valer 3 ou o M pode valer menos 5. Então, vamos colocar aqui no papel, vamos fazer essa conta, né? Vamos imaginar que eu não tenho GeoGebra, que eu teria que fazer isso no papel. Como que eu iria fazer isso, tá? Então eu vou usar a fórmula, tá? Eu posso fazer um rascunho aqui, tá? Geralmente a gente faz assim, ó. Quando a gente está resolvendo o exercício, a gente coloca assim, ó. Eu tenho o ponto A de coordenadas M e 2. Eu tenho o ponto B. Observe que a situação não é essa lá no GeoGebra. Na verdade, o ponto B está no segundo quadrante e o ponto A está mais embaixo. Mas como aqui é só um rascunho, não tem problema. Menos 1 e 8. E eu quero que essa distância aqui, ó, seja 2 raiz de 13 unidades de comprimento. Certo, gente? Vou colocar isso na fórmula. Vai ficar o seguinte, ó. Distância do A até o B vai ser igual a raiz quadrada do x do A menos o x do B, menos 1 vai dar mais 1.
ao quadrado mais y do A menos o y do B elevado ao quadrado, tá? Essa distância eu já sei qual que é 2 raiz de 13, vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 13 é igual a raiz quadrada de m mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 8 vai dar menos 6, e menos 6 ao quadrado vai dar 36. Observem aqui, gente, que a gente tem uma equação irracional, né? A gente aprendeu a resolver isso aqui no ensino fundamental e eu vou resolver ela com vocês, tá? Uma coisa, assim, uma tentação que a gente fica na hora de resolver esse tipo de equação é resolver esse trinômio quadrado perfeito aqui, ó. M ao quadrado, é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas eu não vou fazer isso, tá? Não daria errado se fizesse, mas eu não vou fazer e eu vou explicar para vocês o porquê que eu não vou fazer isso, tá? Para resolver uma equação irracional, a gente leva ambos os lados da equação ao quadrado, tá? Para poder eliminar a raiz. Como 2 está fora da raiz, 2 ao quadrado, 4. 13 está dentro da raiz, vai cortar aqui, vai ficar 13 mesmo. Aqui só tem uma raiz, eu vou eliminar ela com esse quadrado, vai ficar m mais 1 ao quadrado mais 36. 4 vezes 13 vai dar 52. 52 igual a m mais 1 ao quadrado mais 36. Ai, gente, que vontade de desenvolver esse trinômio quadrado perfeito. Observe o seguinte, se eu desenvolver esse trinômio quadrado perfeito, ele está fatorado. Se eu desenvolver ele, eu no final vou chegar aqui numa equação de segundo grau. E eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Quando a expressão está fatorada, quando a minha equação está fatorada, ela fica muito mais fácil de resolver do que quando eu desenvolvo esse trinômio aqui, quando eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara. Observe que eu vou resolver essa equação de segundo grau sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Ó. 36 vai passar para o lado de cá. 52 menos 36, 16, né? 16 vai dar igual a m mais 1 elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui eu passo para o lado de cá da equação, vai ficar mais ou menos raiz de 16 igual a m mais 1. Cadê a equação de segundo grau? Na verdade é uma equação de segundo grau, desculpe. Cadê a fórmula de Bhaskara? Eu precisei usar a fórmula de Bhaskara. Raiz quadrada de 16 mais ou menos 4, igual a m mais 1. Passando 1 para o outro lado, mais ou menos 4, menos 1, igual a m. Observem aqui que daqui eu vou ter dois valores de m. m' igual a 4 menos 1, que é 3, e menos 4 menos 1, que é m duas linhas, igual a menos 5. Exatamente os valores que a gente tinha encontrado no GeoGebra. É muito legal isso, gente. Isso daqui mostra como é que a matemática funciona. A gente fez no computador, já tinha visto que os valores tinham que ser m igual a 3 e m igual a menos 5, e agora a gente confirmou isso nos cálculos, tá? Muito legal isso, né, gente? Bacana. Então, com isso a gente, né, eu vou mostrar só um exemplo de exercício usando a distância entre pontos, né? No nosso livro texto a gente vai ter vários exercícios, a gente pode resolver isso nas lives. E agora eu vou deixar para apresentar a próxima aula, que vai ser, né, como eu já tinha falado com vocês, ponto médio de um segmento. Tá bom, gente? Até lá, hein?